Olá e bem-vindos. Hoje vamos mergulhar num tema fascinante e, sejamos honestos, um pouco assustador. Como é que as táticas de manipulação mais antigas da história foram reinventadas para a era digital? O manual, vão ver, é o mesmo, mas as armas, bem, essas são terrivelmente novas. E a pergunta que nos assalta quase de imediato é esta: será que estamos apenas a assistir a uma repetição da história, mas que desta vez se desenrola nos nossos feeds das redes sociais? A sensação de déjà vu é, para dizer o mínimo, arrepiante. Vamos olhar para isto com atenção. Reparem bem na linguagem. À esquerda, temos a retórica usada há décadas para isolar e desumanizar grupos inteiros. À direita, frases muito parecidas que vemos hoje nos nossos feeds. A estrutura é exatamente a mesma. Criar um nós contra eles. O que mudou foi apenas um meio de divulgação. Para conseguirmos perceber a desinformação de hoje, tínhamos mesmo de voltar atrás e consultar o manual original. Vamos então desconstruir as táticas que foram afinadas há quase um século e que, no fundo, lançaram as bases para muito do que vemos agora. No centro de tudo isto está o pathos, o apelo à emoção. Mas a propaganda de regimes totalitários pegou neste conceito e levou-o a um extremo completamente novo. Em vez de usar a lógica, apostou tudo em sentimentos puros e crus. O medo do outro, a raiva perante uma suposta injustiça e um apelo direto a um orgulho ferido. E esta arma emocional assentava em três pilares que eram brutalmente eficazes. Primeiro, a desumanização, que basicamente transforma pessoas em objetos. Segundo, a simplificação extrema. A culpa é toda deles. E terceiro, a repetição constante. Martelar a mesma mentira, vezes sem conta, até que comece a soar a verdade. Esta citação, uau, captura perfeitamente a essência da desumanização. Esta linguagem não é para debater, é para exterminar. O alvo deixa de ser um grupo de pessoas e passa a ser visto como uma praga que tem de ser erradicada. É uma linguagem desenhada para tornar o impensável possível. E agora, vamos dar um salto rápido até ao presente. As táticas, como vimos, são as mesmas, mas o megafone agora é global e é instantâneo. Vamos ver como é que a tecnologia pegou neste manual antigo e lhe deu um poder que nunca antes tinha tido. O termo moderno para isto é propaganda computacional. E o que é que isto significa na prática? Significa usar algoritmos para decidir aquilo que vemos, usar bots para criar uma falsa ilusão de apoio popular e usar os nossos próprios dados para moldar aquilo que pensamos e sentimos, tudo em tempo real. E este contraste é absolutamente impressionante. Antigamente a propaganda era como uma transmissão de rádio, uma única mensagem de um para muitos e de forma lenta. Hoje é como uma teia de aranha viral, onde as mensagens são personalizadas para cada um de nós e se espalham pelo mundo em segundos. A escala e a precisão são, francamente, assustadoras. E no centro de toda esta nova era está, claro, a inteligência artificial. A IA é talvez o grande paradoxo do nosso tempo. É a ferramenta mais poderosa que existe para criar desinformação, mas ao mesmo tempo é a nossa melhor esperança para a combater. E para sermos mais específicos, estamos a falar de IA generativa. É a tecnologia que consegue escrever notícias falsas, criar imagens de eventos que nunca aconteceram e até clonar a voz de qualquer pessoa. A linha que separa o real do falso nunca foi tão ténue como agora. E este quadro ilustra esta dualidade de uma forma brilhante. Reparem, a mesma tecnologia que cria imagens falsas pode ser treinada para detectar as pequenas falhas que as denunciam. Os modelos que escrevem comentários tóxicos também podem aprender a identificar padrões de discurso de ódio. E a IA que clona vozes pode ser usada para encontrar as anomalias num deepfake de áudio. É uma autêntica corrida ao armamento digital. Mas atenção, usar a IA como um escudo não é assim tão simples. Entregar o julgamento do que é verdade ou ódio a um algoritmo levanta questões éticas que são muito profundas e diria mesmo perigosas. E é aqui que a porca torce o rabo, não é verdade? Se um algoritmo se torna o árbitro da verdade, então quem define as regras desse algoritmo? O poder de controlar essa caixa negra é um poder quase absoluto. E a questão é, quem é que está a olhar lá para dentro? Os riscos são muito reais. Por exemplo, um algoritmo treinado com dados enviesados só vai perpetuar esses mesmos preconceitos. Também pode acabar por silenciar críticas políticas legítimas só porque não consegue entender a ironia ou o sarcasmo. E claro, nas mãos erradas, esta tecnologia transforma-se na ferramenta de censura perfeita para um regime autoritário. Então, perante tudo isto, como é que nos defendemos? Bem, a resposta não está apenas na tecnologia, mas sim numa estratégia que tem de envolver toda a sociedade. A defesa tem de ser feita em várias frentes. Os governos têm de regular.
As plataformas têm de ser mais transparentes. Os investigadores têm de trabalhar para criar uma IA que nós consigamos compreender, que não seja uma caixa negra. Mas, no fim de contas, a última linha de defesa somos nós, os cidadãos, com a nossa capacidade de pensar de forma crítica sobre aquilo que lemos e partilhamos. E isto leva-nos à reflexão final. As ferramentas mudaram, a velocidade e a escala são absolutamente alucinantes, mas a essência da propaganda, o apelo ao medo, a simplificação extrema, a criação de um inimigo, isso permanece exatamente igual. A tecnologia pode amplificar a mensagem, sem dúvida, mas a decisão final de a aceitar, de a questionar ou de a rejeitar, essa continua a ser nossa.